para uma nova e viva esperança. Somos povo da esperança, povo do amor, povo da fé. Somos um único povo. Temos várias tendas, várias tribos, mas fazendo parte de um único povo, que é o povo que vai morar no céu. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Podem assentar-se. Quero saudar os meus colegas pastores, obreiros, homens, que Deus tem levantado nessa geração. Agradecer a todos pela presença, dar as boas-vindas às igrejas aqui presentes, os campos. Vocês são bem-vindos, né? Sintam-se numa igreja do reino, né? Não somente na Gerar, mas numa igreja que se abre para acolher os nossos irmãos, para juntos recebermos de Deus aquilo que Deus reservou para nós nesta noite. É com muito contentamento, muita satisfação e alegria que nós recebemos nessa noite o pastor Marcos Borges, conhecido como Cote. E eu disse para ele que hoje eu estou realizando um sonho, que há muitos anos, depois de ler livros dele e ouvi-lo em ministrações, eu gostaria de tê-lo aqui na nossa simples, humilde igreja, nesse contexto onde Deus manifestou e tem manifestado a graça dele. E esta noite é uma noite de realização de sonhos, né? É um homem que Deus levantou como profeta nesta nação. Toda pessoa carrega algo. Ele carrega algo muito poderoso dos céus. E ele já chega ministrando para nós. Quando eu fui pegá-lo no aeroporto, confesso aos irmãos que eu não lidaria com alguém com o corpo tão em cima. Falei, eu preciso melhorar. Ele já ministrou meu coração, né? 63 anos. Perdão, pastor, que eu já estou falando a sua idade. Falei, rapaz, está em forma. Depois eu estava falando para a equipe de missionários e pastores, falei, rapaz, olha, nós estamos aprendendo. O pastor Fabiano veio esses dias, está em cima, e nós aqui da Gerar vamos ter que lutar muito para melhorar. Mas pastor Cote, obrigado por tudo que você representa, o Senhor representa para as igrejas brasileiras, para esta nação e para o reino de Deus. Que Deus continue te usando extraordinariamente. E obrigado por nos presentear com a sua presença. Abra o seu coração para receber o que Deus tem reservado nesta noite para as nossas vidas. Você que veio a convite do seu pastor, tem um colega ali também, o pastor Hermes, pessoal lá de Livramento, pastor Clóvis, lá 250 quilômetros daqui de Rondonópolis, né? Pastor Jales, sempre um parceiro, né? O pastor Isaac também lá de Várzea Grande, pessoal querido, outros pastores que podem estar aí. Eu sei que tem um pessoal lá fora em pé. Isso muito nos alegra, ter muitas pessoas para ouvir a palavra de Deus, nesse tempo onde vemos muitos, né, esfriando na fé, mas Deus tem uma igreja que nada vai parar ela, né? Então que Deus encontre os nossos ouvidos abertos, e o nosso coração dilatado, aberto para agasalhar o que Deus nos entregará nesta noite. Pastor Cote, vem aqui, meu amado. Pastor Cote estará conosco hoje à noite e amanhã às 9 horas da manhã, né? Então quem não trabalha durante a manhã, né, ou quiser, né, às vezes suspender o trabalho, você não vai perder não. Vem para cá, 9 horas da manhã. Pastorzão, vamos orar. Pai, muito obrigado pela vida do teu filho, que tem se colocado nas tuas mãos, atendendo o chamado do Senhor, e tem gastado a sua vida em contribuir com a edificação de vidas, com o desenvolvimento pessoal, eclesiástico, ministerial. E obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem entregue a ele, e nós nos abrimos para receber aquilo que ele repartirá conosco nesta noite. Obrigado por tudo, que o Senhor o use como tem usado nesta nação e fora dela, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, querido. Amém. Amém, queridos. Graça e paz para o seu coração. Boa noite para todos. Muito bom poder estar aqui com vocês. Já quero começar agradecendo muito a maneira
tão carinhosa como vocês têm me recebido aqui. Muito obrigado mesmo. Só me apresentando um pouquinho melhor, né? Meu nome é Marcos, Cote é um apelido de infância. Eu sou casado com a Raquel, nós somos casados há 37 anos, temos um casal de filhos, o Gabriel e a Bárbara, ambos já são casados. O Gabriel é casado com a Tissão, uma sul-coreana, moram lá na Coreia do Sul, tem um filhinho, o Daniel, quer dizer, eu já sou vovô, né? E a Bárbara mora em Curitiba. Trabalhamos com uma organização missionária chamada Jocum, Jovens com Missão, talvez você já tenha ouvido falar, né? Mas muito bom estar aqui com vocês. A Bíblia fala, onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade, não é? Que bênção a gente encontrar aqui uma igreja tão viva, tão poderosa, tão alegre, tão expressiva, né? Isso é muito de Deus, né? Mas vamos colocar mais uma vez esse tempo diante do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que, na verdade, assim, eu acho que é um discernimento importante, principalmente para os dias que a gente vive hoje, que são dias, muitos conflitos, dias difíceis, né? Mas curva sua cabeça mais um pouquinho. Pai querido, nós queremos nos achegar a Ti, queremos beijar o Teu rosto e dizer que nós Te honramos. O Senhor é muito mais do que um Deus todo-poderoso, o Senhor é o nosso Pai. E por isso nós pedimos a Sua graça, que o Senhor libere sobre as nossas vidas a Sua palavra, aquela que procede da sua boca e que para ti não volta vazia, sem antes ter cumprido todo o propósito para o qual ela foi designada. Por isso, Senhor, alarga as fronteiras do nosso discernimento, dá-nos ouvidos para ouvir a sua voz, ativa, Senhor, os nossos sentidos, Senhor, e ajuda-nos realmente como igreja a discipular a nossa geração, a discipular essa nação, a trazer redenção para essa terra, que o Senhor realmente nos levante com toda a graça, com toda a sabedoria e com todo discernimento, para que o seu reino possa avançar e prevalecer, no nome de Jesus, amém. Se você tem a sua Bíblia aí, abra comigo em 2 Samuel, no capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21. Eu vou ler só o primeiro versículo. A Bíblia fala assim, que nos dias de Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. 3 anos consecutivos. Imagina uma cidade aqui como Cuiabá, ficar um ano inteiro sem cair uma gota d'água. Imagina, você consegue imaginar isso? Um ano inteiro sem chuva? 2 anos sem chuva? 3 anos sem chuva nenhuma? 3 anos. É o que a Bíblia está dizendo, esse era o contexto do que estava acontecendo em Israel. Houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. A gente que, quando você pensa num quadro como esse, de 3 anos de fome, a fome normalmente está ligada o quê? Com a seca, não é? Qualquer pessoa que trabalha com agricultura sabe disso. E para você ter 3 anos de fome, talvez já haviam tido o quê? Sei lá, uns 4, 5, 6 anos de seca. Porque um ano inteiro sem chuva, no outro ano o negócio já vai começar a dar problema.
Então, houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos, e a Bíblia fala assim: Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque assassinou os gibeonitas. Então, veja bem, esse texto, esse único versículo, às vezes eu fico impressionado de ver a capacidade que a Bíblia tem de sintetizar, resumir a história. Você vê, num único versículo, nós temos aqui a história de pelo menos 2 governos, em torno aí de 50, 60 anos de história, num único versículo. Porque a Bíblia está falando aqui de um governo, que foi o governo de Saul, e depois do governo de Saul, então veio agora o governo de Davi, e essa fome que já vinha durando 3 anos, direto, consecutivos, essa fome, imagina, talvez quando Davi, essa fome começou a vir, provavelmente Davi ficou pensando assim: puxa vida, às vezes essa seca é um problema meteorológico, no outro ano vai melhorar, mas a coisa não melhorava. Talvez ele começou a se culpar, falando: Deus, mas por que essa fome? Bem no meu governo, as pessoas ali perecendo, realmente morrendo às mínguas, os animais morrendo às mínguas. Senhor, por que isso está acontecendo logo no meu governo? E veja bem, gente, que o tempo foi passando, os anos foram passando, 3 anos já. Até que então, de repente, a Bíblia fala assim: pelo que Davi consultou o Senhor. Chegou uma hora que talvez Davi, talvez ele tentou explicação para essa fome, através dos seus ministros. A Bíblia fala lá sobre os filhos de Zacar, que eram peritos para discernir os tempos, interpretar o clima, mas ninguém tinha resposta. Então chega uma hora que a Bíblia fala assim: pelo que Davi consultou o Senhor. Então Davi fala: Deus, o Senhor tem que me falar, por que isso está acontecendo? Por que essa crise toda, por que essa desgraça toda está acontecendo com a nação? Por que nós estamos morrendo às mínguas? Por que os céus se fecharam? E a terra está se tornando seca, uma terra de ferro? Então vem um diagnóstico preciso. E Davi, Deus fala claramente com Davi. Fala: não, Davi, você pode ficar tranquilo. O problema não é você. Não é por causa de você. Não é algo que você fez de errado aí no seu governo, na sua liderança. Não é você. O problema tem a ver com Saul, a casa sanguinária de Saul assassinou os gibeonitas. E agora Davi estava ocupando essa posição de governo, essa mesma cadeira, essa posição de autoridade que o rei Saul maculou, manchou com sangue inocente, com quebra de aliança. Quem que está sentado nessa cadeira agora? É Davi. Então, essa é uma história muito significativa. Nós vivemos numa época de muitas crises e conflitos, e nós temos uma forte tendência de lidar superficialmente com as crises. Às vezes, a gente está passando crises na nossa família, na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa nação, e muitas vezes a gente nem percebe que Deus está contando conosco para uma profunda mudança,
para uma profunda restauração. Então é importante a gente entender que nós estamos num contexto mais abrangente do que nós imaginamos. E esse episódio mostra a importância da gente viver com discernimento, da gente viver com inteligência espiritual, com sensibilidade profética, você desempenhar um ministério sacerdotal que seja redentivo. A Bíblia fala que a terra aguarda a redenção pelos filhos de Deus. Então, para quem tem discernimento, toda crise carrega mensagens. E muitas vezes carrega até um chamado. Quando a gente olha para o que está acontecendo no Brasil hoje o Brasil está vivendo um momento perigoso. Quem está acompanhando aí sabe. É um momento difícil, delicado, perigoso. É uma crise. A gente vê até mesmo os ataques que o Ocidente está sofrendo com uma inversão de valores terrível. Homem está virando mulher, mulher está virando homem, os heterossexuais não querem casar, os homossexuais estão brigando para casar, está tudo ao contrário. Não, sério, está tudo ao contrário. As pessoas estão querendo erotizar as crianças, fazer mudança de sexo em criança. O adulto que quer fazer isso, tudo bem, é um problema dele, mas criança não, criança tem que ser protegida. Então, veja bem, nós estamos vivendo hoje num contexto de algumas crises que é muito importante a gente ter discernimento, que eu quero ativar em você hoje, porque eu sei que você é um homem e uma mulher de oração, eu sei disso. E eu quero ativar em você discernimento. Você viver com discernimento de tal maneira que de repente você vai ser a resposta para a crise da sua cidade. Você vai ser a resposta para a crise da sua família, do seu casamento, da sua igreja. Você vai ser a resposta, assim como Davi foi a resposta. Então deixa eu tentar assim construir essa ideia aqui de uma forma um pouco mais abrangente, porque a Bíblia está falando aqui dos dias de Davi. E quando a Bíblia fala sobre os dias de Davi, isso é muito significativo nas Escrituras Sagradas. O governo de Davi acabou incorporando uma conotação messiânica, um conceito, vamos dizer assim, de nação, de uma nação plena que estava cumprindo o propósito de Deus. Quando você começa a ler o Novo Testamento, Mateus no capítulo 1, versículo 17, Mateus faz um resumo de todo o Antigo Testamento, dizendo assim, de Abraão até Davi, 14 gerações. O que significa de Abraão até Davi? De Abraão até Davi foi o tempo que Deus levou para pegar um homem, trazer esse homem chamado Abraão para perto do seu coração, aperfeiçoar Abraão, discipular Abraão e transformar a sua descendência numa nação. Então, de Abraão a Davi, 14 gerações. Nessas 14 gerações, Deus transformou Abraão, dando a Israel um modelo de nação. O Antigo Testamento, ele nos dá um modelo de nação. O Novo Testamento nos dá um modelo de igreja. Um modelo de igreja.
Veja bem, são dois parâmetros que Deus usa. Quando Deus estabeleceu Israel como um modelo de nação, qual que era o propósito de Deus? Que Israel fosse luz para os gentios, um exemplo, um modelo de povo, um povo que carregasse as credenciais de Deus, os valores de Deus, que pudesse espelhar para as outras nações a glória de Deus. Então, veja bem, a Bíblia nos dá um modelo de nação. Quando a Bíblia fala do Israel de Davi, ou se você já estudou um pouco de história, não é? Nós podemos ter uma nação assim que dá certo, gente. Não é? Nós podemos ter uma Alemanha de Lutero, uma Suíça de Calvino, uma Suécia de Rauge. Gente, nós podemos experimentar aqui no Brasil uma reforma onde essa nação vai espelhar a glória de Deus para as outras nações. A Bíblia nos dá um modelo de nação que pode nos colocar como cabeça e não como cauda. De sermos realmente um espelho do propósito de Deus, da glória de Deus, da salvação em Cristo para os outros povos. A Bíblia nos dá um modelo de nação. O Antigo Testamento, o resumo do Antigo Testamento, é Deus colocando nas nossas mãos um modelo de nação. O Novo Testamento nos dá um modelo de igreja. Esse paradigma de uma transformação de dentro para fora, de uma vida cheia do Espírito, como Paulo fala, o mistério que esteve oculto por séculos, Cristo em vós, a esperança da glória. A agenda do reino de Deus, o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas está dentro em vós. O que muitos de nós fizemos é pegar o modelo de igreja em detrimento do modelo de nação. Mas a natureza de Deus não é pegar uma coisa em detrimento da outra, é continuidade, é convergência. Quando nós pegamos os princípios que a Bíblia nos dá para ter uma nação que espelhe a glória de Deus, você pega o modelo de nação e pega o modelo de igreja, nós vamos cumprir a grande comissão. Inclusive o modelo de igreja nos arremete ao modelo de nação, porque o último mandamento que Jesus nos deixou é discipular as nações. Não é só discipular pessoas. Para você discipular uma nação, você tem que santificar as instituições dessa nação. Quando a gente faz essa convergência, é algo realmente poderoso. Então, olha só, acompanha comigo. Porque Mateus fala que de Abraão a Davi, e Davi foi a plenitude, foi quando Israel chegou no apogeu da sua glória, o apogeu, o ponto máximo do propósito de Deus para uma nação. Inclusive, isso se estendeu até os primeiros 20 anos do reinado de Salomão, quando talvez aconteceu o maior avivamento de toda a história humana. E a Bíblia fala que pessoas vinham de todas as partes da terra, não era de algumas partes, mas eram de todas as partes da terra, em busca da sabedoria de Salomão, com as suas dúvidas, os seus conflitos, as suas dificuldades, e Salomão tinha as respostas de Deus para os conflitos da sua geração. Então a Bíblia fala de Abraão a Davi. A nação estava indo para o apogeu da sua glória, e de repente o que acontece? Uma fome. Algo está impedindo a nação de chegar no seu propósito pleno.
A nação está indo em direção ao propósito de Deus e de repente vem essa fome. 3 anos consecutivos de fome. Imagina, de repente, o propósito de Deus para essa igreja está chegando no seu auge, no seu ponto máximo. De repente vem uma crise que começa a ancorar isso, evitar que isso vá para frente. Então, quando acontece essa crise, Davi, um homem de discernimento, ele acaba consultando a Deus, e Deus traz uma compreensão clara do que estava acontecendo. Então Deus começa a falar para Davi: olha, Davi, tem coisa aí que você vai ter que resolver. A casa sanguinária de Saul assassinou os gibeonitas. Veja bem, gente, deixa eu explicar para vocês aqui um princípio bíblico muito importante, muito importante. A Bíblia fala que tem pecados que ferem a terra. Talvez você já tenha lido isso na Bíblia. Tem pecados que ferem uma terra. Tem pecados que adoecem a terra. Adoecem a terra. E o sintoma de uma terra adoecida, como é que você sabe que a terra adoeceu? É quando ela começa a vomitar os seus moradores. Se você já leu a história de Israel, antes de Deus colocar Israel na terra de Canaã, a Bíblia fala que os cananeus, a maldade dos cananeus, tinha chegado até os céus. Então, os cananeus, os povos que moravam ali naquela terra, tinham práticas pecaminosas terríveis. Eles faziam sacrifícios a Moloque, ofereciam seus filhos a Moloque, aos ídolos, a Baal, a Astarote, práticas terríveis. E a Bíblia fala que a terra estava vomitando eles. Depois, lá na frente, também, do mesmo jeito que os cananeus perderam a terra vomitou os cananeus, a terra também vomitou os judeus, vomitou o povo de Israel quando eles foram lá para o cativeiro. Inclusive Deus falou com eles: olha, se vocês continuarem com esses pecados estão ferindo a terra. E a terra vai vomitar vocês. Tem pecados que ferem a terra. O profeta Ezequiel fala sobre 4 pecados. Ele dá esses pecados. Se você ler ali o livro de Ezequiel, a Bíblia fala sobre os pecados que ferem uma terra. Então ele fala sobre idolatria, apostasia, adultério e derramamento de sangue inocente. Então esses pecados vão adoecendo a terra. E a terra começa a vomitar os seus moradores. O que está acontecendo na Venezuela? A Venezuela está vomitando os seus moradores. O Afeganistão está vomitando os seus moradores. Califórnia, lá nos Estados Unidos, está vomitando os seus moradores. As pessoas estão indo embora de lá, ninguém quer ficar lá. Então, veja bem, muitos dos problemas que nós temos no mundo hoje, principalmente, eu não sei, talvez, eu frequento muito o mundo de missões. Às vezes a gente vai em lugares onde aconteceram pecados ali que feriram aquela terra, e se você é um missionário e chega num lugar como esse, e você não sabe redimir aquela terra, você vai malhar em ferro frio. Não sei se você entende o que eu estou falando. Então, tem pecados que ferem a terra.
os crimes de Saul adoeceram a nação. E veja bem que esses problemas, eles não vão vir, as consequências não vão vir do dia para a noite. Essa fome só foi se manifestar lá na frente. Inclusive Saul já estava morto. Só foi se manifestar no governo de Davi. Talvez hoje você está enfrentando situações na sua vida que às vezes não tem a ver diretamente com coisas que você fez, mas pode ser que foram seus pais, pode ser que foi o seu governo, não é? E aí nós vamos ter que agir de uma maneira compassiva, intercessória, sacerdotal, representando essas pessoas e resolvendo o que tem que ser resolvido, viver com discernimento, com sensibilidade profética. Irmãos, Deus está levantando a igreja para isso, para sarar a terra, para curar as nações. Isaías fala sobre restaurar lugares antigamente assolados de geração em geração. E é comigo, é com você que ele está contando. Eu sei que essa é uma palavra assim um pouco mais dirigida para líderes, né? Mas de certa forma, todos nós temos um potencial de liderança. Então veja bem, que vem aqui um discernimento preciso. Deus fala com Davi: não, Davi, o problema não é você, o problema não é o clima, o problema na verdade não é nem natural, não é a natureza, o problema é espiritual. A casa sanguinária de Saul assassinou os gibeonitas. Tem crime que não foi resolvido. Veja bem, o mundo espiritual, se tem algo que é muito importante no mundo espiritual, é a impunidade. O que dá vantagem para os demônios? O que a gente chama um crédito de injustiça. Quando as coisas não são resolvidas, redimidas, esse crédito de injustiça, impunidade, acaba dando para os demônios uma vantagem tremenda. Eles têm liberdade de agir. É interessante assim como, principalmente, né, o que aconteceu ali, tem dois problemas, né? Não foi só derramamento de sangue inocente, mas foi também uma quebra de aliança, porque Israel tinha feito uma aliança com os gibeonitas de que eles não morreriam. Isso está lá em Josué, no capítulo 9, não sei se você se lembra. Os gibeonitas fingiram que estavam vindo de um lugar longínquo e acabaram fazendo uma aliança com Josué. Josué e os anciãos de Israel não consultaram a Deus, fizeram aliança com eles. Não, podem ficar tranquilos, vocês não vão morrer, nós estamos aqui fazendo uma aliança diante de Deus. E depois descobriram que tudo, na verdade, era uma mentira deles. Então Josué o sentencia, tem uma sentença, ele falou: olha, nós vamos cumprir a nossa parte, vocês não vão morrer, né? Vocês não vão morrer, mas vocês serão tiradores de água e rachadores de lenha, trabalhando ali, fazendo a logística do tabernáculo. O tabernáculo era uma grande cozinha, não é? Imagina, para todos aqueles sacrifícios, imagina às vezes dezenas, centenas de animais sendo sacrificados, mortos, a quantidade de água e lenha que você não precisa para isso. Então Josué falou: olha,
já que vocês mentiram, nos enganaram, gente manipuladora tem que viver muito perto do altar, tem que estar perto de uma vida de cruz, tem que entender muito de perto o princípio do sacrifício. Então Josué sentenciou eles a isso, e eles passaram a ser incorporados pela classe levítica, fazendo, de certa forma, esse trabalho ali do tabernáculo. Faziam agora parte do povo de Israel, e vem aí o cabeça de vento de Saul, e assassina esses caras. E agora tem uma crise terrível, 3 anos de fome. E Deus fala: o motivo é esse. O motivo é esse. Eu não sei que tipo de crise você está passando como pessoa, família, cidade, eu não sei. Mas o que eu quero despertar você é viver com sensibilidade profética. Porque de repente Deus quer compartilhar com você um chamado, e você vai ser a chave que Ele vai virar para restaurar o que precisa de ser restaurado. Porque veja bem, me permita aqui fazer uma aplicação espiritual. Porque quando a gente fala sobre Davi, a casa de Davi, o governo de Davi, ou o governo de Saul, de repente esses governos, eles não estão fora, eles estão dentro de nós. Pode ser que dentro de nós exista uma casa sanguinária de Saul que tem que morrer. Uma casa sanguinária, uma liderança profana que precisa de morrer. É interessante, quando você estuda, por exemplo, sobre o governo de Saul, a Bíblia fala que Saul, ele sofria de inferioridade. Tem um texto que Deus chega para Saul e fala assim: olha, Saul, eu te levantei como chefe da nação, só que você é pequeno aos seus olhos, você sofre de inferioridade. Então Saul, ele se menosprezava, ele tinha inferioridade, e essa inferioridade dele acabou se transformando em ciúme. Esse é o problema da inferioridade. É quando você é pequeno aos seus olhos, você não conseguiu lidar com as suas inseguranças, com a sua baixa autoestima. Então Saul era um cara assim, que precisava de afirmação. Sabe aquele líder político que precisa do tapinha nas costas, precisa de afirmação, não é? Isso acabou se transformando em ciúme. A Bíblia fala que teve um momento que as filhas de Israel criaram um corinho novo, dizendo que Saul tinha matado milhares de inimigos e Davi dezenas de milhares de inimigos. E aí Saul ficou cheio de ciúme, e esse ciúme dele virou uma amargura, uma liderança opressiva, tentando matar Davi. E tudo isso, toda essa liderança que veio da insegurança, do ciúme, e que agora se tornou violenta, culminou nesse massacre dos gibeonitas, um verdadeiro genocídio. Muitas vezes essa liderança reprovada está dentro de nós, gente. A gente precisa de sondar o nosso coração. Às vezes o problema não está fora, está dentro de nós. São coisas que precisam de ser resolvidas. Do mesmo jeito como essa casa sanguinária de Saul pode estar dentro de nós, o governo de Davi também pode estar dentro de nós. Eu acredito nisso. E de repente esse governo de Davi, que é uma expressão da presença de Deus,
dessa sensibilidade profética, desse sacerdócio que realmente redime o que tem que ser redimido. Isso está dentro de nós. Então, o que acontece aqui? Quando Deus fala com Davi, o motivo daquela fome, é interessante como a terra adoece e os céus se fecham. Muitas vezes é uma maneira de Deus lidar com esses problemas. Você se lembra, no governo de Acabe e Jezabel, que Elias orou para que não chovesse por quanto tempo? 3 anos e meio. E por 3 anos e meio não choveu. Veja bem, gente, que muitas coisas que acontecem, muitas crises que acontecem, é os céus respondendo a alguns pecados que ferem a terra. Então, quando Davi tem esse discernimento, Davi procura os gibeonitas, fala, tenho que resolver isso. Ele procura lá os gibeonitas e fala com os gibeonitas, olha, nós estamos nessa situação toda, e Davi humildemente, veja bem, gente, os gibeonitas eram os servos do templo, Davi era o rei, mas Davi humildemente reconhece os pecados de Israel. E Davi fala, você pode olhar e conferir na sua Bíblia. Davi fala assim, olha, nós estamos de castigo. Tem tradução que usa o termo, ele fala assim, nós estamos sob maldição. Sob maldição. Muito importante você entender o conceito bíblico da maldição. A maldição, ela não vem do diabo, tá? A maldição vem da lei. Quando você viola a lei, você vai sofrer uma consequência. Toda lei, por definição, carrega uma maldição. Se você tirar a maldição da lei, você desconfigura o conceito, não é? Então, por exemplo, a lei da termodinâmica, você coloca a mão no fogo, o que você vai sofrer? Uma queimadura. A queimadura é a maldição de você ultrapassar os limites impostos por uma lei, que é a lei da termodinâmica. Então Davi chega e fala, olha, o governo da nação cometeu crimes, nós estamos sob maldição, e só vocês podem nos tirar desse castigo. O que nós temos que fazer? Então Davi busca uma reconciliação. Como é que você lida com esses castigos? Com humildade, com quebrantamento, responsabilizando quem tem que ser responsabilizado. Então Davi chega e fala assim, olha, só vocês podem nos tirar. O que nós temos que fazer para que vocês nos tirem desse castigo? E os gibeonitas, eles falam, puxa vida, Davi, olha, nós apreciamos o que você está fazendo, porque realmente Saul nos perseguiu, Saul matou muitos de nós, foi algo assim terrível, foi uma perseguição terrível. Obrigado por isso que você está fazendo. E como os gibeonitas, eles faziam parte da classe levítica, eles entendiam profundamente desses mecanismos de redenção. Então eles falaram, olha Davi, isso não pode ficar impune. Então, ao mesmo tempo que eles pedem um ressarcimento, ao mesmo tempo eles agem com muita misericórdia. Eles falam assim, Davi, dá-nos pelo menos 7 homens desses criminosos, dessa casa sanguinária de Saul, desses que participaram desses crimes, dá-nos 7 homens.
para que eles sejam enforcados. Eles têm que ser responsabilizados. Vamos resolver isso dessa forma. Só 7. Provavelmente foram muito mais. E Davi fala, ok, é justo, né? Isso não pode ficar impune, está de bom tamanho. Davi toma muito cuidado lá com a família de Jonatas, né? Porque ele tinha uma aliança com Jonatas, que era filho de Saul. E ele pega 7 homens, alguns eram filhos de uma mulher chamada Rispa, outros eram netos de Saul, todos esses que participaram desses crimes, dessa quebra de aliança. E Davi os entrega. Ó, vamos resolver o crime. Está aqui os homens. Esses homens são enforcados. Se você for lendo a Bíblia aí, você vai ver assim uma cena bem tétrica, né? Bem tétrica, porque eles já estavam mortos, os corpos no chão, os urubus vindo, e essa mulher, a mãe de alguns deles, né, a Rispa, espantando os urubus. E Davi então fica sabendo disso. Quando Davi recebe a notícia que os homens estavam mortos, que estava lá a Rispa espantando os urubus, Davi vai e fala assim: olha, vai lá, pega os corpos, enterra esses corpos, enterra. Inclusive ali eles enterraram esses corpos juntamente com os ossos de Saul e Jonatas, resolvendo a situação, fechando aquele ciclo. Todo ciclo precisa ser fechado com dignidade. Situação bem resolvida, dentro de uma orientação de Deus, sem impunidade, responsabilizando quem precisa de ser responsabilizado, resolvendo espiritualmente a situação. Então ali esses corpos são enterrados. E quando os corpos estavam sendo enterrados, quem se lembra o que aconteceu? Alguém se lembra o que aconteceu? Quando os corpos estavam sendo enterrados, os corpos desses homens, a chuva caiu. A chuva caiu. Talvez ali pelo menos 5 anos sem cair uma gota d'água. Quando os corpos estão sendo enterrados, a chuva vem. Acabou a seca. Acabou a fome. A Bíblia fala: Deus voltou a ser favorável com a terra. Deus voltou a ser favorável. Acabou. Acabou a fome. Resolveu o problema. Se Davi não tivesse feito essa intercessão, eu te pergunto, se Davi não tivesse exercido o seu sacerdócio com inteligência, ouvindo a Deus, quantos anos mais essa fome teria persistido? Alguém sabe? Quantos anos mais essa fome ia durar? Essa seca ia durar? Honestamente, eu não sei. Às vezes Deus é misericordioso, mas talvez a nação nunca chegaria ao ponto que ela chegou.
o Israel de Davi, um modelo de nação, que pode dar certo em qualquer lugar. Os princípios estão aí, é só a gente colocar em prática. Viver com discernimento. A questão, gente, não é só a gente ter Jesus e ir para o céu. Eu quero te dizer que Deus tem um plano para essa terra. E a Bíblia fala que os mansos herdarão a terra. O que mais determina se você vai possuir ou não terras é sua mansidão. É você ser uma pessoa que obedece a Deus, que é fácil de Deus lidar, que é corrigível por Deus. Eu não sei qual é a crise que você está passando. Talvez essa fome está na sua família, está no seu casamento, está no seu ministério, está na sua igreja, está nos seus negócios. Eu não sei onde é que está essa fome. Como eu disse, talvez essa casa sanguinária de Saul, essa liderança autoritária, criminosa, porque inferioridade e superioridade são os dois extremos da mesma vara. Todo mundo que você diz, provar que é superior, porque está compensando pensamentos e sentimentos de inferioridade. Eu não sei qual é a crise que você está passando, mas o que eu quero que você entenda, talvez essa crise nem tenha a ver com você, tenha a ver com o seu sistema familiar, com o sistema eclesiástico que você pertence, tem a ver com os nossos governos, não é? Muitas vezes a gente está sofrendo por conta dos crimes dos governos. Outro dia aí, puxa vida, infelizmente, né, o nosso presidente falando mal de Israel, chamando Israel de nazista. Ainda bem que agora, né, puxa vida, outro dia, dois governadores aqui, acho que o de Goiás e o de São Paulo, foram lá no presidente pedir perdão, me lembrei muito disso. Presidente de Israel, foram lá em Israel pedir perdão, consertar as coisas. As coisas têm que ser consertadas. Entende? Jesus fala, lembra-te de onde caíste, volta lá, arrepende, conserta. Como diz o Corim, solta o cabo da nau, tem que soltar as âncoras. Não adianta você querer acelerar o barco com a âncora lançada. Vamos resolver, gente, o que tem que ser resolvido. Entende? Vamos ouvir o Espírito Santo. O que o Espírito Santo está falando na igreja? Sobre essa nação, sobre essa cidade, sobre esse ministério. O que Deus está falando conosco? A terra aguarda com expectativa a redenção pelos filhos de Deus. Curva a sua cabeça um pouquinho. Deixa o Espírito Santo falar com você. De repente é você que Deus está chamando para uma crise enorme que está nessa nação. Às vezes é você que Deus vai usar. Porque Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes, as coisas loucas para confundir as sábias, as coisas vis, desprezíveis que não são, para aniquilar aquelas que são, envergonhar aquelas que são. Se coloque na brecha para você viver com discernimento. Uma pessoa que consegue entender as razões dos conflitos e resolver espiritualmente essas pendências com a direção de Deus.
com humildade, com quebrantamento. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa igreja linda, Senhor. Obrigado por cada vida preciosa que está nesse lugar, Senhor. Obrigado porque o Senhor ama cada um de nós com amor eterno. E o Senhor tem um propósito para cada um de nós como pessoa. O Senhor tem um propósito para essa cidade, a cidade de Cuiabá. O Senhor tem um propósito para o Brasil. Mas nós estamos vivendo debaixo de tantas crises, talvez enfrentando consequências de coisas que não fomos nós que causamos. Mas o Senhor quer nos achar na brecha, como o Senhor achou Davi. Dá-nos essa sensibilidade, Senhor. Dá-nos essa sensibilidade. Nós não queremos simplesmente estar vivendo debaixo de crises terríveis, totalmente sem discernimento. Não, Senhor. Nós queremos ser uma igreja sensível, que ouve a sua voz, que cumpre os seus desígnios responsavelmente para com a nossa geração. Por isso, dá a cada um de nós essa sensibilidade. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Deus te abençoe. Que Deus nos dê essa sensibilidade para, por meio do Espírito Santo, viver a partir desse discernimento que vem dos céus. Nós fomos conduzidos a uma reflexão profunda, tanto no aspecto de liderança, como numa análise pessoal. Que Deus nos dê capacidade de enxergar aquilo que precisa ser enxergado e nos conduza a um quebrantamento profundo, para que as coisas possam fluir na nossa vida, na nossa igreja, na nossa liderança. Louvamos a Deus porque Deus falou profundamente conosco nessa noite. Vamos cantar mais um cântico. Eu convido você a ficar em pé e vamos conectar o nosso coração